Forte abraço para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Band Esportes. No programa passado, na semana passada, nós conversamos com Rubens Barrichello. A conversa foi tão gostosa e a conversa ficou no meio que a gente resolveu, nesta edição do Tete a Tete, continuar conversando com Rubens Barrichello. Seria então a segunda parte do papo da semana passada. E eu converso agora, Rubens, perguntando para você sobre as cobranças da imprensa brasileira. Você foi um esportista, principalmente aqui no Brasil, que a imprensa seguiu muito de perto e cobrou muito. Isso te incomoda? Como é que você vê o papel da imprensa com relação à sua passagem na Fórmula 1? Eu acho que tinha algumas coisas que acabavam sendo pessoais, né? Porque a imagem que eu quis passar sempre foi essa que provavelmente você não demorou muito tempo para entender, né? No teu início de carreira você tem que dar algumas verdades, mas existe modo de falar. É a mesma coisa eu tentando ensinar o Dudu ou o Fefe a reagir a alguma coisa que vem de uma forma negativa. Vai tomar banho. Aí vira um deles e fala, agora não. Chefe, não dá para você falar isso, isso é agressivo. Você pode falar assim, mamãe, olha aí, me dá 2 minutinhos, eu estou fazendo uma coisinha aqui e daqui a pouco vai dar o mesmo resultado e, aliás, muito mais positivo do que você mandar um agora não. Então, eu acho que tem situações que foram marcantes por verdades ou inverdades, mas da forma como elas foram ditas pelo Brasil. E eu acho que o público acabou indo numa onda que ela foi mais, por um momento, ela se tornou negativa. E que a Stock Car está fazendo com que o público realmente entenda qual é a prioridade de Rubens Barrichello. Ele nunca deixou de lutar pela vitória, mas a dignidade e a performance de como ser um ser humano, eu acho que é isso que agora as pessoas, sabe, eu vejo a visitação na Stock Car, que é maravilhosa, muitos dos pilotos às vezes querem sair e tal, mas ali é um momento que eu tenho que agradecer os anos que o pessoal ficou torcendo. E algumas vezes até a pessoa vem ali e fala um monte de coisa que ele está colocando para fora, mas no final ele quer um abraço. O torcedor na rua te cobrava? Assim, é muito difícil, é de muita coragem para um cara chegar e falar alguma coisa ruim na rua. É muito... Pra gente que faz futebol, eles falam. Mas fala eles do teu lado, assim? Falam, do teu lado. Cobra de uma forma até mais tranquila, mas falam. Então, mas se é uma forma tranquila, o cara pode chegar até você e falar, cara, você não devia ter deixado aquilo acontecer na Áustria e tal. Explica pra mim aí o que... Aí tem uma situação, né? O cara falou, você é um merda, você fez isso, é muito difícil do cara fazer. Ele pode fazer via Instagram, porque é muito fácil, né? É aquele cara que quer briga, o cara vem do lado... Eu meu blog exatamente por isso. Você vem lado a lado assim, com um cara na rua que você queria, quando o cara deu a seta que ele vai virar, você começa a xingar. Esse é o típico, né, blogueiro, instagramzeiro, twitterzeiro. E isso não sou eu não vou entrar numa briga. O cara, ele pode falar o que ele quiser. Ah, se eu podia ter sido campeão do mundo, se eu não... Na minha cabeça, eu poderia, de uma forma, de outra, mas você entende que não foi criticado, mas eu comecei a ver as coisas diferentes a partir do momento que eu entendi que 33% gostam de você, 33% não gostam e 33% são indiferentes. O teu trabalho é para que esses indiferentes não sejam negativos, né? E aí você fica com uma maioria que é mais tranquila. Você fala que você dorme tranquilo. Então essas críticas, mesmo as mais agressivas, não te tiraram sono? Não. As melhores entrevistas para mim, ou as melhores palestras que eu tive, foram aquelas que foram de confronto. Para eu poder realmente mostrar aquilo que eu tinha de positivo para doar, né? Porque eu sempre tive resposta para as coisas, então para mim foi sempre muito interessante como me colocar perante essas dificuldades. Teve sempre muita crítica, mas elas foram indo embora, com o tempo elas foram diminuindo, as pessoas que falavam mal começaram a falar um pouco melhor, né? Pô, o cara acabou a Fórmula 1, ele ainda faz Fórmula Indy, ele ainda faz Stock Car. Pô, quando ele falava que ele queria continuar na Fórmula 1, esse cara gosta mesmo, hein? Aí o cara começa a ver que não é uma coisa de querer aparecer na televisão,
Cara, eu gosto daquilo que eu faço, né? Eu gosto demais daquilo que eu faço. A minha mulher fala assim, eu pergunto para ela, você gostaria que as crianças fossem pilotos? Ela fala, não queria não, mas eu acho que o amor que você tem pelo teu esporte, pelo teu trabalho é tão grande que ele é contagioso e eu vejo as crianças andando e eu me sinto tranquila. Então é esse pensamento dela. Então você vê, é uma coisa que vale a pena demais quando você sente amor pelo que faz. Sobre esse assunto, a gente vai continuar conversando daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. É jogo rápido. Estamos de volta com o Tete a Tete aqui no Band Esportes e nessa semana, mais uma vez, conversando com o Rubens Barrichello. No bloco passado, você falou da sua paixão com o automobilismo e que seus filhos estão seguindo o mesmo caminho. Tem um amigo nosso em comum que acompanha você e acompanhou você desde o começo, que ele fala que ele nunca viu uma pessoa gostar tanto de velocidade como você. Você acha que tem pessoa que gosta mais de velocidade do que você? E você já está com 43 anos de idade. Então eu gosto demais, mas aos 43 já dói o lombar, já, né, tem uma situação toda que eu juro que eu não acho que a minha velocidade está caindo, mas ela já está planando, né, não é uma coisa que tá crescendo, seria estúpido da minha parte pensar que ela está crescendo, mas o meu mental evoluiu tanto por tudo aquilo que a gente falou no nosso primeiro episódio com Fórmula 1, que hoje, e até o Jack Stewart falou isso uma vez para mim, ele falou, você vai ver, tem uma fase que você guia segurando no volante com a pontinha do dedo. Você não, é muito mais aqui do que aqui, naquela, sabe? Você faz besteira ainda, bate, quebra, faz tudo aquilo, mas realmente é muito mais relaxante. Então a minha vida hoje, eu guio muito mais carro, porque antigamente eu guiava a Fórmula 1 ou só o Fórmula Indy e voltava para correr as 500 milhas de kart. Hoje eu guio muito mais, eu sou muito mais feliz por estar fazendo aquilo que gosto com muito menos pressão, mas a pressão que eu quis tirar. Eu só consegui ser campeão de Stock Car porque houve uma evolução muito grande da equipe, houve uma química muito gostosa, né, minha com a equipe, mas houve uma coisa de você encarar aquilo como prazer. E aquilo faz uma diferença muito grande do que você falar, nossa, preciso virar 1,18,9, que senão vou largar lá para trás. Então é diferente, aí você realmente chega um momento em que eu queria ter esse corpo com a mente. Talvez lá com 20 anos isso nunca fosse acontecer, porque né, na tua profissão você também veio melhorando com a tua experiência, com tudo aquilo. Como é que é você pai de piloto? Porque pai de piloto, muitas vezes, por experiência própria observando, é pior do que pai de Miss, né? Cobra, pior. Acha que o equipamento do filho sempre é inferior do que o do adversário. Como é que você é pai de piloto? É muito difícil, então. É muito difícil. É uma das profissões mais difíceis que tem na face da terra do automobilismo. Porque outro dia, um menino na freada deu no fefê, tirou o pé do freio, deu de novo. Eu saí correndo para falar com o pai. Foi a pior besteira que eu fiz na vida. E aí eu cheguei lá e ele falou para mim, com razão, ele falou assim, eles são meninos, eles estão brincando. E eu não vi isso, lógico, por toda a minha experiência, eu falei, mas você tá louco, pô, tem que falar para ele que não pode. Mas era com o meu filho, podia ser com outro. Cara, eu fiz uma besteira enorme, até peço desculpa para aqueles pais que eu me relacionei de uma forma que não sou eu, porque ali a gente fica muito nervoso, né? E muita gente que já chegou para falar comigo no momento nervoso, porque a gente sofre muito, a gente quer o bem, mas além de tudo a gente quer a segurança deles, né? Eu rezo muito na hora que eles vão entrar, peço muito para que eles estejam protegidos, porque é open wheel, é aquela coisa, toca a roda, voa. Cada vez mais rápido, né? As pistas cada vez mais uma criança de 9 anos, você imagina um kartinho que dá 100 por hora. É uma coisa que não dá para imaginar. Na minha época, com essa idade, andava uns 80, uma coisinha a mais, né? Mas olha, é tudo parte do nosso aprendizado de novo, é tudo parte de uma situação que a gente tem que levantar e agradecer mesmo. E você gostaria que eles seguissem carreira como você, que de repente tivesse uma oportunidade de se aproximar da Fórmula 1?
Eu quero que eles sejam felizes e se eles tiverem que ter uma carreira com o automobilismo, eles terão que lutar por isso. Eu acho que isso que é a melhor coisa. Não tem, a gente pelo nome pode ter uma situação mais favorável de patrocínio? Pode, é fato. Mas só realmente os resultados de pista que dão a chance do cara ter aquilo que ele precisa para ser vencedor. Hoje o que a gente mais tem na pista é gente com uma valijinha de dinheiro. Isso não está acabando com o automobilismo, mas a gente vê em todo canto. Mais do que na sua época? Muito mais, Theo, muito mais. Porque na minha época o cara precisava de dinheiro como uma coisa natural que o cara foi campeão de alguma categoria, mas mesmo assim não tinha um patrocínio e chegava. Hoje a gente vê gente que chega à Fórmula 1 ou à Fórmula Indy sem nunca ter ganho uma corrida, né? Não tem o potencial. Aí chega, são 2 baterias, os 10 primeiros invertem, o cara larga na pole e nunca largou na pole. E aí o que acontece? É bandeira amarela, bandeira vermelha para tudo quanto é lado. Isso as pessoas não estão analisando. Mas aí fala assim, bom Rubinho, e aí, o que a gente vai fazer para solucionar? Não tem realmente, porque os bons pilotos... E não é só no Brasil que tem acontecido isso. Não, é por todo lado, né? É por todo lado. Na Fórmula 1 tem alguns, porque logicamente a Fórmula 1 é um pouco mais elitizada, mas tem com certeza, tem desses andando em equipes boas, né? Pro bom entendedor, poucas palavras bastam, mas hoje a gente vê muito, olha, meu filho gosta tal, mas é o pai que está colocando, vai arrumando e o cara vai desbravando esse mundo afora. Tem muita gente que vai chegar e vai acontecer besteiras. Para a gente fechar esse bloco, a gente está falando de kart e uma das maiores rivalidades que a gente viu no Brasil, ela começou no kart entre você e o Christian Fittipaldi. E são pessoas que eu acompanhei desde o início e eu vejo que na vida transformações aconteceram demais nessas duas pessoas. Como é que você analisa o Christian Fittipaldi como seu rival lá atrás, que era uma rivalidade enorme, e como é que você vê o Christian Fittipaldi hoje? O Christian, a gente teve muitas fases, né? Ele foi um grande amigo na infância, ele estudava num colégio na proximidade de Interlagos, então a gente ia pegá-lo, ou ele vinha para casa, ele ficava em casa, a gente ia para o kartódromo. Daí a gente começou a bater muita roda, a gente se distanciou. Daí no meio do caminho ele organizou você lembra do Superkart? Lembro. O Superkart corria no sábado, no domingo tinha a corrida do pessoal de júnior, corria de bicicleta. E aí a gente começou a ter competições de bicicleta em Alphaville, onde uniu de novo a turma, depois começou a bater de novo, separou. E aí eu fui ganhar uma prova de Fórmula 3 que tirou o campeonato do meu amigo Oswaldo Negri para dar para o Christian, aproximou. Então a gente teve essas fases. Na Fórmula 1 a gente teve momentos muito próximos, que foram ótimos. Assim, o Christian eu considero um amigo verdadeiro de vida, porque ele me ajudou e eu o ajudei para que a gente pudesse crescer junto. Acho que a maior transformação da vida do Christian foi o nascimento da filha, que fez com que aquela capa que tinha de proteção a ele, dele meio que se isolar pela timidez ou até porque achava que alguém pudesse sacanear ele, ela quebrou. E você vê ele hoje como pai, é assim, uma coisa maravilhosa de ver, né? Ele só continua pão duro. Mas isso tem algumas coisas que não tem como mudar. Tá certo, daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Tete a Tete. Vamos falar da Fórmula Indy e também da Stock Car. Segura aí. Estamos de volta aqui no Band Esportes com o nosso Tete a Tete, o último bloco, conversando hoje com Rubens Barrichello. Rubens, você teve uma passagem pela Fórmula Indy. E por que não deu certo na Fórmula Indy? Seu melhor resultado foi um 4º lugar, né? Pois é, Theo. Eu senti uma dificuldade muito grande com o carro. Eu me adaptei muito mais fácil ao Stock Car do que a Fórmula Indy. Muito mais fácil. Um carro completamente diferente, mas ele pelo menos tem um volante hidráulico que
volta a tornar a finesse que eu aprendi durante a vida inteira, né? Tudo aquilo que na Fórmula 1 você é levado a pensar que você tem que economizar pneu, que você tem que olhar por isso, olhar por aquilo e tal. E o carro de Fórmula Indy é um carro muito bruto. Ele é duro o volante, ele é duro. Né? É mais força. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu várias coisas. Eu fui procurando, eu aumentei o volante, eu fiz a minha batalha, foi intensa, eu aumentei o volante, aí eu fui parar no pit stop, batia na perna, não conseguia, porque aquela coisa do pit stop todo encolhido e tal, então não tinha como. Só que você vai aprendendo na situação. Eu estava em Iowa, e foi até um oval que, se eu não me engano, cheguei entre os 6 primeiros, mas no pit stop, cara, eu falava para ele, para eu em volta diferente desses caras aí, porque senão eu não consigo sair, porque realmente batia na perna. Só que aí o Tony mudou para Ganassi depois, né, depois de 2 anos, e ele veio me falar de coisas que ele tinha coluna de volante com dentes diferentes. Aquilo faz com que o volante fique mais leve. Eu tinha que tirar caster, para aquele que conhece, o caster dá dureza no volante para o carro apontar um pouco mais. Eu tinha que tirar para poder correr, eu nunca vi uma coisa dessa, né? Então, eu acho que a KV foi um ótimo aprendizado. Se eu tivesse ido para uma equipe como está o Montoya agora, uma Penske, alguma coisa, não tenho dúvida que teria sido diferente, porque o oval eu achei perigoso, mas um grande barato, né? Indianápolis é assim a energia que tem aquele local, que eu vou falar isso você não vai gostar muito, mas é que nem ir pro Coringão torcer lá na arena, lá é energia boa, energia boa. Corinthians, Flamengo, deve ter a mesma energia. Mas a coisa de Indianápolis é que você fica correndo por 3 horas, mas ela só vale aquelas 10 últimas voltas, e eu só fui entender depois, porque daria para ter chegado entre os 5, 6 primeiros ali. Você estava esperando um tipo de corrida e de repente muda. O cara que era teu amigo não é mais, começa a te fechar no meio da reta, aquela coisa toda. Então, eu precisava de 1 ano a mais. Foi assim na Stock. E por que você não ficou 1 ano a mais? Eu não fiquei porque não houve, na minha opinião, um respeito que me ajudasse. Eu falei para ele, não quero dinheiro, não quero salário, não quero nada. Eu quero só uma ajuda para que a gente possa concretizar o patrocínio. Eles estavam pedindo $2 milhões, depois de tudo aquilo que eu conquistei, eu ia colocar do meu para poder correr de uma coisa, sendo que eu recebia ofertas diárias do Stock Car. Então, eu comecei a pensar que aquelas coisas diárias do Stock Car era uma mudança de rumo, era uma mudança de destino para uma coisa que eu sempre desejei. A Stock Car era algo que, quando molequinho, eu falei, pô, o dia que eu estiver de volta ao Brasil, eu quero fazer. Eu queria muito ter feito aquele ano de Fórmula Indy, pelo menos um segundo. A gente viu o quanto que, mesmo numa equipe boa, o Montoya sofreu no primeiro ano, né? Voltando de algo que ele já estava acostumado. Então, e nesse segundo ano, o que ele está despontando? Tá aí para ser campeão. Na Stock, você também no primeiro ano foi meio complicado, né? Sofri. Eu fui com o que aconteceu na Indy, basicamente. Eu fui 8º no campeonato. De Fórmula Indy, se eu não me engano, eu também fui. Ficou por aí. Fui 8º no primeiro ano com os resultados do final do campeonato. E aí eu montei uma estrutura junto do Maurício Ferreira que rola química, sabe? Os mecânicos são sensacionais, os engenheiros de telemetria, é uma coisa gostosa. Eu chego na pista, estou curtindo, eu chego lá, pô, e aí, vamos fazer o quê? Vamos sair. Então, plano A, o carro saindo de frente, a gente vai mexer nisso primeiro, o carro saindo de traseiro, mexer nisso. É uma coisa gostosa. O Maurício é mais novo do que eu, tem 38 anos, mas tem uma experiência. Né? Tem uma foto dele, quando eu estava correndo com 16 anos, ele com 10, lá em Florianópolis, quando eu ganhei Fórmula Ford, ele já trabalhando com o tio dele, com o gigante, e assim, eu acho que ao mesmo tempo que deve ser muito legal ele também sentiu o meu trabalho, o quanto que eu ainda gosto por tudo aquilo que a gente falou. Eu vou atrás, eu vou na oficina, quero mudanças, vamos, sabe, a folguinha do trambulador, falando, chefe, na hora que o carro está ruim, essa folguinha pode se tornar um problema, agora não é. Então aí vai mudando e tal, e aí você consegue efetivar. Eu falei que nesse programa a gente não ia falar de Fórmula 1, mas no programa passado eu deixei passar, não fiz uma pergunta. Você teve na Brown. A Brown naquele ano foi a grande surpresa, um carro que desde os testes iniciais se mostrou muito superior, seu companheiro era o Jason Button,
e você não conquistou o título. E a Brown foi muito superior. Por que você não conquistou aquele título? Ela tem explicação, mas às vezes é melhor ficar no inexplicável. A explicação que tem é que eu todo santo ano testei coisas que o Button tinha e ele testava as minhas. Então, ele andava com um tipo de freio da Brembo que eu não gostava. Eu, quando comecei a andar na Honda, você pode ver, em 2006... A Brown era uma continuidade da Honda, onde você já tinha tido o Button como companheiro. Em 2006, eu comecei com tudo aquilo que ele tinha. E eu fiz os primeiros testes e falei, não dá, esse freio não para. É um freio que você pisava, ele não tinha aquele primeiro impacto e depois parecia que ele ia superaquecendo e não tinha a freada que eu queria. Então eu passei para outro tipo de freio. Mas passou, fui para o ano de 2007, comecei com meus freios, testei o dele, não gostei, passei para o ano de 2008, passei, testei, sempre aquelas coisas de teste para que a gente pudesse crescer como uma equipe. E não foi diferente. O ano de 2009, eu lembro do olho dele olhando para mim assim e falando assim, esse ano a gente vai se divertir. Já pagamos muita coisa ruim, mas esse ano a gente vai se divertir. E aquele carro era maravilhoso. Ele não foi uma vez mais rápido que eu nos treinos de começo de pré-temporada. A gente treinou muito pouco, porque o carro ficou pronto a uma semana da coisa, mas naqueles 3 treinos eu fui mais rápido. Para a corrida, o Ross vira e fala assim, a gente vai ter que tirar a calota traseira, porque o teu freio está muito quente. E quando ele tirou aquela calota, o carro desbalanceou a parte aerodinâmica. Então ele era suficientemente bom para andar na frente de alguns dos outros, mas não era para pegar o Button, porque o carro desbalanceou. E fui indo assim até a gente, depois da 6ª prova, eu falar, vamos testar aquele freio que eu não gosto? Aquele freio que eu não gosto, Theo, coloquei no carro e ele tinha o que eu precisava para aquela situação. Voltou a calota, voltou tudo, o Button já tinha ganho 6 corridas, foi aí. Eu ganhei 2 corridas com um orgulho danado, quando a Red Bull já estava no auge, já estava melhor que a gente, né? Foram as 2 melhores corridas da vida, assim, de andar aqui. Nunca vou me esquecer o Hamilton chegando para mim falando assim, cara, eu dei tudo que eu podia, eu não consegui te pegar em Valência. Isso são marcas que ficam positivas na nossa vida. Você vê o que o Hamilton está aí hoje fazendo. E você vê o que o Button está fazendo com o Alonso. Porque ele também é um campeão do mundo meio descaracterizado. Mas você vê o que ele está fazendo com o Alonso hoje em dia. Então, é porque não era para ser. Não tem jeito. Ele ganhou aquelas 6 primeiras provas com um carro que era completo, melhor e tudo. E eu tinha o que ele tinha com um aspectozinho que me deixava um pouco pior. Rubens, muito obrigado pela conversa e continue feliz. Não vou dizer seja feliz não, continue feliz. Valeu, obrigado. Marcamos novo encontro com o Tete a Tete na próxima semana aqui no Band Esportes. Valeu demais, um forte abraço e cuide-se bem.